Meu nome é Cláudio Omar, eu participo do grupo de oração Jesus Vida na Família, acontece lá na área de Cariacica, toda terça-feira, paróquia da Virgem Maria. E ainda neste tempo, até o final do ano, pela graça de Deus, eu estou trabalhando como coordenador estadual do Ministério da Pregação. Eu fico muito feliz, irmão, sabe por quê? A maior notícia que eu poderia trazer agora para vocês, a notícia que tem o poder de transformar a nossa vida e que Deus foi colocando no meu coração, Ele mesmo, sem precisar de mim, já nos fez viver aqui nesse momento. Porque a maior notícia que nós poderíamos viver nessa tarde aqui na área de Colatina, com os pregadores, é a certeza de que Jesus está vivo no meio de nós. E nós estamos vivendo isso aqui. E nós vamos levar isso para a nossa casa, para os grupos de oração. Nós vamos levar essa certeza, essa experiência dessa tarde, de que Jesus está vivo. E se você não prestou atenção, eu vou te dizer que nós começamos este encontro quando Jesus nos dizia na canção, eu te levantarei. E muitas vezes, em momentos diferentes, na Sagrada Escritura, levantar significa ressuscitar. E Jesus, como está vivo no meio de nós, Ele está dizendo para os pregadores desta área, para os pregadores da diocese, eu quero ressuscitar a sua vida, ressuscitar o seu ministério, ressuscitar o seu servir, ressuscitar o seu grupo de oração, a sua pregação. E só Deus em Cristo Jesus para fazer isso conosco. O Senhor quer ressuscitar, quer que nós estejamos vivos, uma pregação viva, eficaz. Uma pregação, irmão, que adentra de fato o coração, porque é inspirada pelo Espírito Santo. Então esta é a principal e a notícia mais importante desta tarde. Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, e porque Ele está no meio de nós, esta diocese, essa área, será uma área que ressuscitará em nome de Jesus, pela força do Teu Espírito, pela graça de Deus. E essa ação é todos os dias. Ressuscitar todos os dias, em todos os momentos. Esse papel aqui foi da instrução de Deus para a intercessão. E uma das palavras que Ele nos trouxe foi de Miqueias, no capítulo 2, versículo 12 a 13, onde o profeta Miqueias fala da restauração de Israel. Também outros sentimentos que nos trouxe aqui, o ministério da intercessão, onde Jesus manifesta a sua misericórdia, a sua presença no meio de nós, justamente para nos dizer isso. Se nós aceitarmos o toque de Deus, se nós aceitarmos esse relacionamento que Ele nos propõe, nós seremos homens e mulheres, instrumentos eficazes nas mãos do Senhor. Quem quer viver essa experiência, irmão? Louvado seja Deus. É se abrir à graça, é se abrir à ação do Espírito. O tema que nos foi proposto para iniciarmos esse momento na pregação, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, irmãos. Ou seja, não se anula, Deus não vai anular os dons que Ele nos deu, o chamado que Ele nos fez, não se apaga, não revoga. Deus não vai voltar atrás no seu chamado a pregar a palavra. Nós também não podemos voltar atrás. Os dons que Ele deu para você é para a missão de pregador, é para servir os irmãos, é para servir a Ele na vida dos irmãos. E hoje, irmãos, reunidos aqui, o que nós vamos viver então? O Senhor vai reinflamar em nós, no nosso coração, na nossa vida, renovar esses dons, renovar esse chamado, infundir no nosso coração esta certeza. Como a igreja nos diz, a nossa vocação, pregador, pregadora,
é a vida no Espírito que nós cantamos, o que nós vivemos até esse momento. A nossa vocação, o nosso chamado é viver a experiência do dom do Espírito, da força do alto. E eu quero, irmão, eu peço a Deus essa graça, que por meio dessa pregação, o Senhor possa te convocar, te chamar, te seduzir, para que você possa ser um homem dócil, uma mulher dócil a esta ação do Espírito, a essa iniciativa de Deus, a esse primeiro passo que Deus está dando na minha e na sua direção. Dóceis à inspiração do Espírito. Que o Senhor nos livre de todo e qualquer obstáculo, de todo e qualquer medo, de toda dificuldade que nós temos em nos deixar conduzir por Ele. É isso que eu peço a Deus nesse encontro, que o Senhor renove em nós, a começar em mim e em você, o maior dom que Ele nos deu, que foi o dom de si mesmo, o dom do Espírito. E quantas vezes nós não nos relacionamos bem com o Espírito? Quantas vezes nós ainda, apesar de caminhando nesse processo de conversão e dentro disso servindo a Deus, quantas áreas da nossa vida, em quantas situações da nossa história em que ainda nós não nos relacionamos bem com o Espírito Santo, com a pessoa dom, com aquilo que Deus nos deu, o dom de si mesmo. O texto que vai iluminar o nosso caminho, ele está no capítulo 11 da carta aos Romanos, no versículo 29. Capítulo 11 da carta aos Romanos, versículo 29. É o único versículo que nós vamos tentar sempre colocá-lo em relação a toda a estrutura da carta, para que a gente possa ter o melhor entendimento. Até mesmo falando desse relacionamento, irmãos, da experiência do Espírito, da graça de Deus em nós, eu queria também lembrar o mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma carta, quando ele nos fala lá no capítulo 8, versículo 39, que nada e ninguém é capaz de nos separar deste dom principal, da graça de Deus. Nada e ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a angústia, as lutas do dia a dia, perseguição, fome, tudo aquilo que você possa estar vivendo, os desafios, os sonhos ainda não alcançados, projetos que ficaram pela metade, nada é capaz de anular o amor que Deus tem por mim e por você, pregador. Eu estou repetindo isso porque essa é uma certeza que precisa ficar no nosso coração e que vai nos impulsionar para a missão. Nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo vai trazendo toda essa ideia, toda essa reflexão no contexto de toda essa carta. Eu e você, irmão, somos chamados todos os dias por Deus para aceitar. Veja, o nosso esforço, a nossa participação dentro desse relacionamento é a aceitação do amor de Deus que impulsiona a nossa vida. Nós precisamos aceitar e deixar que este amor potencialize os dons que Deus nos deu, esses mesmos dons que São Paulo está dizendo, e nós vamos ler daqui a pouco, são irrevogáveis. Nós precisamos aceitar que essa potência do Espírito nos conduza, aceitar que Ele nos leve a águas mais profundas, que nos faça experimentar ainda mais aquilo que é dEle, aquilo que está nele e que Ele quer que também esteja em nós.
Somos convidados nessa tarde, irmãos, a encontrar em nós, olhando para a realidade da nossa vida, olhando para tudo aquilo que nos constitui como ser humano, como pessoa, como cristãos, homens e mulheres que se entendem chamados por Deus a uma missão. Nós precisamos encontrar em nós as evidências da manifestação da graça de Deus e nos alegrar com isso, e nos deixar iluminar, sobretudo nos momentos que mais nos desafiam, porque Deus está presente em nós. E eu gostei muito da colocação do Gatti quando ele diz que não é um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia, nada disso. O amor de Deus é uma pessoa. O amor de Deus tem um nome. É Jesus. Jesus é a plenitude do amor de Deus. É nele que nós vamos encontrar essa experiência. É para ele que nós precisamos caminhar como homens e mulheres que pregam a palavra, homens e mulheres que querem aceitar ser transformados, serem impelidos por essa palavra, ser questionados por ela, provocados por ela. É nele que nós vamos encontrar o entendimento, a plenitude, o sentido. Porque o amor de Deus tem um nome, é Jesus. E quem se deixar encontrar por Jesus, e quem o encontrá-lo na caminhada da sua vida, seja em qual dimensão for, quem aceitar ser tocado por Jesus, vive, irmão, uma experiência contínua do amor de Deus, da graça. Porque os dons e o chamado de Deus não serão revogados. E entre eles, eu cito como principal o dom de si mesmo, o dom do amor, o dom da graça. Então, nessa tarde, reunidos aqui com toda a alegria do nosso coração, o Senhor quer renovar em nós as consequências. O Senhor quer renovar em nós as consequências. Está dando para ouvir atrás? Daquele nosso primeiro encontro. Faz memória, irmão, aquele seu primeiro encontro, aquele seu primeiro momento com Jesus, a sua alegria, tudo aquilo que foi projetado no seu coração a partir daquele encontro, a partir daquele novo relacionamento, daquele novo caminho que se abria para que você pudesse passar. O Senhor quer renovar em nós essas consequências essa que te trouxe até aqui, que te fez aceitar a missão, te conduziu para a missão até o dia de hoje. Então nós, nessa tarde, somos convidados a nos deixar renovar por Deus. Deixar que as consequências do amor de Deus, da graça de Deus, amor que nós fizemos uma experiência, talvez alguns há 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, mas naquele primeiro encontro, renovar em nós hoje, Senhor, as consequências daquele primeiro encontro. O Senhor quer reinflamar mais uma vez os nossos pensamentos, sentimentos, comportamento, porque nós precisamos sim, a cada dia que nos encontramos com o Senhor, ser homens e mulheres melhores. E eu te pergunto já para uma reflexão pessoal, que você precisa melhorar como esposa, como pessoa, como servo de Deus, como pregador. São essas consequências que o Senhor quer reinflamar. É esta lapidação que Ele está fazendo em nós. É isso que hoje, neste encontro, o Senhor quer realizar em mim e em você. Em Jesus, Deus continua renovando o meu
e o seu chamado. Em Jesus de Nazaré, Deus continua renovando os dons e o chamado que Ele nos fez. E eu creio, irmão, que a sua pregação é um instrumento de Deus em cada grupo de oração da área de Colatina, em cada grupo de oração da Diocese de Colatina. A sua pregação nas mãos de Deus, ela é um instrumento de vida na vida dos outros. Não vamos, como que diz, quando eu passo uma responsabilidade para o outro, gente, não vamos transferir a nossa responsabilidade para o outro. A sua pregação, irmão, é um instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. Porque a sua pregação é e precisa continuar sendo uma inspiração do coração de Deus. Se nós lermos toda a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que ele está dizendo com tantas outras palavras, exortações, motivações, ele está dizendo exatamente isso. Nós vamos relacionar o versículo 29 com alguns pontos importantes da carta. Pega o versículo 29 do capítulo 11 da carta aos Romanos. E o que está escrito aí, por favor, se você puder ler? Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Só para começarmos a relacionar esse versículo com toda a carta, nós sabemos, irmãos, que esta comunidade cristã em Roma, ela é formada por homens convertidos, homens e mulheres convertidos do mundo pagão e do judaísmo. É uma comunidade mista. E cada grupo traz consigo, como nós também trazemos em nós, as nossas experiências, trazemos os nossos costumes, os nossos comportamentos, a nossa visão de mundo, de Deus, de Bíblia. Esses grupos também traziam isso, e São Paulo ele tem consciência dessa realidade. Por isso, diante desse desafio de falar a uma comunidade mista, ele estabelece uma centralidade na mensagem. E a centralidade da mensagem da carta de Paulo aos Romanos é que a salvação de todo ser humano só se realiza pela aceitação da fé em Jesus Cristo. E aqui que nós também podemos aprender para vivermos no nosso grupo de oração, para vivermos na nossa diocese, para vivermos diante de toda e qualquer missão que Jesus nos enviar. A centralidade da mensagem que nós levamos como ministério da pregação na renovação carismática católica é: a salvação se dá pela aceitação e a vivência da fé na pessoa de Jesus Cristo. Se nós não nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus, se nós não caminharmos para Ele, se nós não caminharmos com Ele, se nós não caminharmos por Ele, irmão e irmã, nós estaremos perdidos em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Poderemos sim sentir alegria, ora aqui, ora ali, mas a salvação, o dom da salvação, só se realiza pela fé e pela aceitação e pela vivência com Jesus de Nazaré. E aqui eu queria interpelar o seu coração como pregador da palavra nessa diocese, nesse estado, nesse país e aonde você estiver. Como está o seu relacionamento com Jesus? Veja, não basta saber que Jesus é o Senhor. Não basta simplesmente
estar presente num encontro como esse, sentado, olhando, prestando atenção? É preciso relacionamento. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como você tem vivido o seu relacionamento com Jesus? Será que de fato Jesus tem sido o centro da nossa vida? Como nos chama a renovação neste tempo? Será que o trono do nosso coração, ele está neste momento ocupado por aquele que, por direito, por aquele que tem o direito de sentar no trono do nosso coração? Ou será que as nossas preocupações, irmãos, eu tenho visto isso e tenho ouvido isso de irmãos, as nossas preocupações muitas vezes têm nos tirado da presença de Jesus, o nosso medo, até mesmo o nosso zelo pastoral, de querer fazer o melhor, de querer sempre que o outro se sinta melhor, mas nós não queremos muitas vezes, ou nos esquecemos muitas vezes, de levar tudo aquilo que nós queremos de melhor para a presença de Jesus e perguntarmos a Ele se o melhor que eu penso em fazer, se esse melhor é o melhor que está no coração dele. Se não for em Jesus, não tem sentido, não converte, não traz vida nova, não traz ressurreição, não levanta do chão do caído. Sem Jesus é uma emoção efêmera, não é o amor verdadeiro, o ágape. É passageiro. Muitas vezes até mesmo inconsciente nós criamos obstáculos para essa graça de Deus, e nessa tarde o Senhor está nos chamando ao contrário disso, de remarmos contra a maré, de olharmos para os desafios da vida e pedirmos a Ele que nos conduza, que nos faça navegar, que nos faça ir adiante, que nos faça ir além. Jesus precisa sim estar no centro da minha e da sua vida, da minha e da sua pregação, porque é nele que os dons de Deus são irrevogáveis em nós. É nele que o chamado é irrevogável na minha e na sua vida. É por meio dele que Deus continua confirmando em mim e em você o chamado a ser pregador nesta diocese. Mas além de pregar, é servir aonde Ele nos colocar, nos chamar. É servir com a nossa vida, com o nosso testemunho. É interessante quando nós olhamos para esse versículo 29, que diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, e nós contextualizamos, sobretudo entre o capítulo 9, versículo 1 e o capítulo 11, versículo 36, nós percebemos que Paulo ele provoca uma reflexão, ele provoca esta comunidade mista a olhar para a esperança de Deus, para olhar com esperança a realização das promessas de Deus. Paulo ele está provocando os judeus de Roma para renovarem a sua esperança. Todavia, essa esperança ela não irá se realizar como muitos pensavam ainda depois de convertidos ao cristianismo. Essa esperança não vai se realizar pela prática da lei. Traduzindo, a nossa esperança, a esperança do povo judeu nesta comunidade cristã de Roma, não vai se realizar por mãos humanas. Se nós trouxermos para nós a nossa pregação, irmão, a nossa experiência nos grupos de oração, de levar a palavra de Deus, ela não se dá pela nossa capacidade intelectual. A nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, a nossa experiência de vida,
é instrumento de Deus. É importantíssimo. É instrumento nas mãos de Deus. Mas não se dá somente por isso. Não é uma capacidade, não é um conhecimento apurado, simplesmente. Mas é a atuação da graça de Deus em nós. Muitos judeus nesse tempo, na comunidade de Roma, mesmo convertidos ao cristianismo, ainda viviam as práticas da lei. Ou seja, eles haviam aceitado parcialmente a experiência com Jesus. Por isso eu fiz questão de te provocar em perguntar qual é o seu relacionamento com Jesus, porque nós também muitas vezes vivemos um relacionamento parcial. Já percebeu isso? Quantos de nós ainda, quando olhamos sinceramente para a nossa vida, encontramos em nós áreas, situações, realidades em nós que Jesus ainda não tocou porque nós não deixamos? Quantos irmãos estão parados pelo meio do caminho porque em determinado momento da vida dele, em que ele precisa fazer o enfrentamento daquela situação, ele não consegue? Porque não deixou Jesus tocar ainda naquela área, naquela dimensão da sua vida. Nós não podemos, irmãos, viver um relacionamento parcial. Os judeus para qual Paulo está falando neste momento na comunidade de Roma, eles viviam um relacionamento parcial, porque eles realmente aceitavam que Jesus poderia ser sim o Messias esperado, mas eles entendiam também que a prática da lei era importante. E Paulo está falando, como eu disse, como mensagem principal, que a salvação se dá por meio da graça, da aceitação da fé em Jesus Cristo. Se nós não vivermos essa graça, se nós não vivermos esse encontro, se nós não vivermos essa experiência cotidiana com Jesus de Nazaré, nas coisas mais simples da nossa vida, nós vamos viver um relacionamento parcial. Porque Jesus quer não somente a nossa prestação de serviço no grupo de oração. Jesus quer estar presente na nossa vida como fonte de vida e de inspiração. Vou falar só mais uma vez, irmãos. Jesus quer estar na nossa vida como fonte da nossa vida e fonte de inspiração. Traga mais uma vez, por gentileza, aí na sua consciência, como está o seu relacionamento com Jesus. Paulo provoca os cristãos vindo do judaísmo e que estão em Roma para renovarem a sua esperança em Deus. Essa esperança não se realiza pela prática da lei. Essa esperança se realiza em Jesus. Em Jesus, Deus inaugurou um tempo novo para todos os que o acolhem pela fé. Veja bem, se nós queremos uma pregação nova, o pregador tem muito disso, né? Se nós queremos uma pregação nova todos os dias e todas as vezes que nós somos chamados a estar em qualquer missão, em qualquer grupo de oração, em qualquer evento do qual o Senhor nos chamar, nós precisamos adentrar este tempo novo inaugurado em Cristo Jesus. Nós precisamos ser parte com Ele nesse tempo novo, nessa vida nova, nessa experiência nova, nessas consequências do encontro com Jesus, nessa experiência nova de um homem, de uma mulher batizado no Espírito Santo, cheio da graça de Deus,
João Paulo II vai dizer assim, que essa expressão bonita que nós usamos na renovação carismática católica, que nós dizemos com tanta alegria, batismo no Espírito Santo, ela tem duas dimensões importantíssimas. A primeira dimensão é teológica, sacramental, porque quem recebe o sacramento da iniciação cristã, o batismo, ele é um homem cheio, pleno do Espírito Santo. Mas numa outra dimensão tão importante quanto essa, é a dimensão experiencial, da vivência cotidiana, do relacionamento diário. E é para esta experiência cotidiana, para esse relacionamento diário que o Senhor está nos chamando nessa tarde, para sermos de fato homens e mulheres que pregam a palavra, cheios da unção, cheios do Espírito de Deus, da graça de Deus, batizados sim no Espírito Santo, transformados sim por essa graça que não passa, por essa graça que é perene, essa graça que vai dia após dia renovando os dons e os chamados de Deus na nossa vida, na nossa história. E portanto, irmão, eu digo com muita certeza no meu coração, hoje Deus quer mais uma vez te batizar no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo cumpre as profecias, cumpre a palavra de Deus. E se nós somos homens e mulheres da palavra, nós precisamos também ser homens e mulheres conduzidos e tocados, transformados, renovados por esse Espírito Santo. Não podemos então, mais uma vez eu digo, viver uma aceitação parcial. Nós não podemos viver como pregadores que não nos relacionamos profundamente com o Senhor de maneira integral. Olha o que diz no versículo 25. Se você até puder ler para mim, por favor. Eu não estou me dando muito bem com esse óculos ainda, é a segunda semana com ele. Versículo 25. Olha o que Paulo está falando para que a palavra possa nos ajudar a entender isso. Irmãos, quero que não ignoreis esse segredo, para que não vos considereis sábios. O endurecimento de Israel durará até a totalidade dos pagãos, até a totalidade dos pagãos seja incorporada. O endurecimento de Israel durará até que a totalidade dos pagãos sejam incorporadas. Os judeus tinham resistências à ação da graça. Os judeus aceitavam, como eu falei, de maneira parcial, não era integral, não se relacionavam profundamente. Mas qual é o bonito nisso que Paulo está dizendo aqui? Deus aproveita a dureza do coração de uns para salvar a outros. Com a dureza e o endurecimento do coração dos judeus, o Senhor tocava e transformava o coração dos pagãos. Por isso que essa comunidade é mista. Com a ação de um, Deus salva o outro. Com a negação do outro, Deus salva um. E assim também é no nosso relacionamento com Deus. Nada em nós é perdido. Tudo em nós, colocado nas mãos de Deus, é aproveitado. Irmão, nós não podemos, eu coloquei isso aqui, acho interessante, viver a tentação de caminhar sozinho. Por isso nós estamos nessa tarde vivendo esse momento de pregação. Nós não podemos caminhar sozinho. Nós precisamos estar unidos. Unidos à renovação da Diocese de Colatina, unidos à renovação do Estado, unidos à renovação do Brasil, unidos à renovação do mundo inteiro, unidos à igreja, unido aos nossos padres, ao bispo diocesano. Nós precisamos, acima de tudo, estar unidos à pessoa de Jesus Cristo. E é um caminho que nós não fazemos sozinho, nós fazemos unidos, de mãos dadas uns com os outros,
o meu e o seu chamado, os dons que eu e você, os dons que nós recebemos, eles estão para a missão, e a missão não se dá de maneira isolada. O seu chamado, irmão, e os dons que você recebeu não são consequências de um esforço solitário, de uma sabedoria individual. Não é um mérito adquirido pela sua capacidade, potencialidade, por tudo aquilo que Deus te deu também, né? São dons de Deus na sua vida. Mas não é mérito. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, porque estão em virtude da missão que Deus nos confiou. Por trás do seu chamado, quando alguém te chama para uma pregação, por trás do seu chamado, tem um povo que Deus quer salvar. Tem homens e mulheres necessitados da graça de Deus, graça essa que Ele mesmo inspira no seu coração para dizer. Só que muitas vezes, porque vivemos um relacionamento parcial, nós nos fechamos àquilo que Deus está falando e falamos para o povo de Deus, para o povo que Deus quer salvar, aquilo que nós queremos. E os grupos de oração vão esvaziando, e homens e mulheres vão esfriando, e pessoas vão se afastando, e pessoas vão querendo dar os seus jeitinhos de resolverem as suas dificuldades, os seus desafios, e Deus gritando no meu e no seu coração, querendo usar de mim e de você como um instrumento da sua graça. Os dons que nós recebemos, os chamados que nós recebemos estão em virtude da missão que Deus nos confiou. Porque Deus quer salvar outros. Porque Deus tem pressa, tem necessidade e quer salvar outros. E não tem outro instrumento. Porque se tivesse, Ele tinha escolhido outro, não era você. Para aquela determinada missão, para aquela determinada atividade, Deus escolheu você. Então é você. Ou você aceita viver um relacionamento integral, íntimo, dócil à ação e aquilo que Deus está falando, ou nós não vamos dizer ao outro aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Nós não vamos ser caminho de salvação para o outro. Deus está chamando você que está aqui hoje para a missão de pregar a palavra de Deus. E de pregar a palavra de Deus pela fé em Jesus, gerando esperança nos grupos de oração, gerando esperança na sua própria vida, de que as coisas vão melhorar, de que essa situação vai passar, de que nós vamos enfrentar o que temos que enfrentar, que nós vamos passar o que temos que passar, mas que o Senhor está no comando da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, da nossa missão. Jesus está no comando da minha casa, eu creio nisso. E você? Jesus está no comando da sua casa? Da sua família? Da sua missão? Da sua pregação? Do seu servir? E se está, então hoje se estabelece mais uma vez uma esperança nova para a Diocese de Colatina. Porque qualquer grupo de oração, aonde você for, a graça de Deus vai acontecer, porque Ele está no comando. Essa é a certeza que você vai sair daqui levando no seu coração. Aonde você estiver, irmão, a vontade de Deus vai se manifestar, porque você se relaciona com Ele, você ouve a sua voz e você diz aquilo que Ele quer que você diga. Se o seu relacionamento é esse, louvado seja Deus. Lá de Cariacica nós vamos ver o fogo subindo aqui da Diocese de Colatina. Glória. Deus quer isso. E você?
Deus quer. Será que nós queremos aquilo que Deus quer? Será que você quer aquilo que Deus quer? Então deixa eu dizer para você, irmão, motivando o seu coração, não tenha medo de entregar tudo para Jesus. Não tenha medo de deixá-lo assentar no trono da sua vida, da sua história. Não tenha medo de aceitar que Ele também seja tudo em você. Que a partir dele você possa se relacionar com os outros. A partir dele você possa empreender os seus negócios. A partir dele, se relacionando com ele, você possa viver a sua vida numa sociedade que precisa cada vez mais de ver as feições de Jesus Cristo em mim e em você. Não somente aqui no grupo de oração, não somente no exercício da missão, mas em todo lugar. Não tenha medo de aceitar que ele seja tudo na sua vida. Não tenha medo de ser instrumento para que as pessoas possam encontrar com Ele a partir do seu gesto, do seu comportamento, da sua vida. Aos irmãos cristãos vindos do paganismo, se você ler aí o capítulo 11, versículo 20, e depois, mais à frente, ler no capítulo 11, lá no versículo 30, você vai ver que Paulo deixa de falar com os convertidos do mundo judaico e começa a falar para aqueles que se converteram vindo do paganismo. Então, para esses irmãos vindos do paganismo, Paulo está advertindo para que não vivam no orgulho de serem incorporados aos eleitos do Senhor, mas que possam se deixar nutrir pela graça. E aqui é um outro desafio para nós, para mim, para a minha vida, para a sua vida, porque quando nós somos chamados por Deus, quando nós, em algum momento da nossa vida, nós percebemos que Deus está agindo no outro através de nós, o quanto nós somos tentados ao orgulho, o quanto nós somos tentados à autossuficiência, o quanto nós somos tentados a pensar que a graça só acontece se nós estivermos ali, se nós estivermos com o microfone na mão, se nós estivermos pregando. Quantas vezes, irmãos, nós passamos e sofremos pela tentação de sentar e, ao invés de olhar o irmão e enxergar Jesus no irmão, nós sentamos e avaliamos aquilo que ele está falando, se está correto, se está certo, se está dentro do catecismo, se não está dentro do catecismo. Nós deixamos, porque nós nos achamos e às vezes até pensamos, se eu estivesse lá eu teria falado diferente, tinha feito diferente, teria sido melhor. Os pagãos, quando olham para os judeus convertidos e veem neles que eles vivem uma experiência parcial, e olham para a sua própria vida e veem neles que eles foram incorporados ao número dos eleitos de Deus, eles se sentem orgulhosos. Depois Paulo, no finalzinho desse capítulo 11, ele vai falar que a sabedoria de Deus ela é incomensurável, porque Deus usa de um para salvar o outro. Nós não podemos, como pregadores, e falando especificamente para a área de Colatina, para a diocese de Colatina, a área de Colatina aqui reunido, nós não podemos ser pregadores orgulhosos, irmãos. Nós precisamos ser pregadores solidários uns com os outros. A pregação de um é a pregação do outro. O anúncio de um é o anúncio do outro. O crescimento de um no ministério é o crescimento de outro. Porque nós somos um único ministério dentro do Estado do Espírito Santo. Nós somos um único ministério de pregação dentro da diocese de Colatina, dentro das outras dioceses. Nós somos um único ministério. Então, a inspiração que Deus está dando para um pregador, Deus está dando para um ministério como um todo, porque aonde que estiver um pregador da área de Cariacica, ali estará o ministério da pregação. Nós não podemos, como esses cristãos, irmãos,
Na comunidade de Roma, nós não podemos nos deixar levar pelo orgulho. A sua vida, o seu ministério tem sido nutrido, tem sido alimentado pelo orgulho ou pela graça de Deus? Olha para a sua vida. Quando você senta no banco lá do grupo de oração onde você participa, quando chama um irmão, talvez que você julgue ser mais simples do que você, um irmão que talvez você julgue ter menos conhecimento do que você, qual é o seu comportamento? Você encontra Jesus naquilo que ele está falando, ou você fica analisando a pregação do irmão? Cuidado, irmãos. Mas se você já fez isso, saiba que Deus também, por meio de está cuidando de mim e de você, do meu e do seu coração. A nossa vida, o nosso ministério, os dons que o Senhor nos confiou, precisa estar nutrido pela graça, pela misericórdia de Deus. A sua pregação, irmão, não pode mais ser uma pregação orgulhosa, individualista, solitária. A sua pregação, por trás dela, sustentando ela. Aqui nós contamos o que? 40 irmãos? 50 irmãos? E outros que estão aí, outros de outras áreas, são 5 áreas aqui, né? Isso? 5 áreas? Então, e outros de outras áreas, a sua pregação, ela está nutrida pela graça de Deus, que passa por pregadores que estão nas 5 áreas, porque quando eu estou numa outra área, eu estou rezando pelo ministério da pregação, para que a pregação daquele irmão seja um instrumento eficaz de conversão para o outro que precisa, que vai ouvir, que Deus quer salvar, curar, libertar, levantar do chão. Nós estamos unidos, irmãos, por essa graça, por essa ação de Deus. A sua pregação não pode ser mais uma pregação. Não pode. Sua pregação, irmão, não pode ser qualquer pregação. Não pode. A sua pregação é uma inspiração da graça de Deus. Não se esqueça disso. Não é mais uma pregação, não é qualquer pregação, mas a sua pregação é uma inspiração do Espírito. A sua pregação, ela está pronta no coração de Deus. Sabe qual é a sua missão? A sua missão é ser uma ponte entre o coração de Deus e o coração dos irmãos. Algum tempo atrás, o Eudes estava presente nessa reunião, o Senhor nos dizia isso. Que o ministério da pregação é simplesmente uma ponte entre o coração de Deus e o coração dos homens. As pessoas precisam passar por você, passar pela sua pregação e ficar com Jesus. Se as pessoas ainda estão ficando com você, indo atrás de você, e você tem gostado disso, e você tem nutrido esse sentimento, valorizando essas atitudes dentro do seu coração, você precisa rever o seu serviço no Ministério da Pregação, porque você é instrumento, é uma ponte, e os homens e mulheres que precisam de Deus não podem ficar com você. Você pode até ajudá-los, mas você precisa ter bem claro na sua mente e no seu coração, eles são de Deus. E a sua ajuda precisa ser sempre nesse exercício de levá-los à experiência com o coração de Deus aberto no peito de Jesus Cristo. Toda a pregação, como eu falei, ela está pronta no coração de Deus. O pregador é uma ponte do coração de Deus e do coração dos irmãos. Por trás de cada pregação que você vive,
Por trás de cada chamado a pregar a palavra de Deus, por trás de cada missão, existem pessoas que não precisam de você, mas precisam de Jesus Cristo. Precisam do Senhor. Precisam da graça de Deus. E Deus quer salvar, curar, libertar, transformar, converter. E eu digo para Jesus nessa tarde, a começar em mim, Senhor. Porque também preciso, e também vivo no meu grupo de oração todas as terças-feiras, a experiência de ouvir na boca de outros irmãos, de outros homens e mulheres que se deixam tocar pela Tua presença, aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Nós vamos fazer uma experiência maravilhosa nessa tarde com Jesus. Mas eu queria contar um testemunho de uma experiência que nós vivemos. Nós fomos fazer uma animação em um grupo de oração vizinho. E nós vimos o nosso irmão pregador de um bairro próximo chegando. O que é que nós fizemos? Sentou eu, uma irmã chamada Analine e um outro irmão. E começamos a falar, meu Deus, esse cara veio. Essa pregação é muito dura, gente, pelo amor de Deus. E começamos a falar do irmão. O irmão passou perto de nós, bom dia. E foi para o Santíssimo. E nós nos perdemos naquela fofoca. Falando do irmão. E depois, meu Deus, nós não vamos no Santíssimo ainda. Levantamos os três sabidos, com pregações dóceis, amáveis, e fomos para o Santíssimo. Quando chegamos diante de Jesus, o irmão estava lá. Quando nós chegamos, o irmão falou bem assim conosco. Eu estava rezando pelo encontro, e o Senhor me disse que eu preciso pedir perdão a cada um de vocês. E nos abraçou. E falou bem assim, eu não lembro o que eu fiz com vocês. Mas a graça de Deus precisa acontecer primeiro em mim e em você, estando unidos, para depois falar para os irmãos lá fora. E naquilo eu aprendi, irmão, irmã, que Deus não depende de mim. Deus fala com quem Ele quer, da maneira como que Ele quer. E eu louvo e bendigo a Deus, sobretudo nessa tarde de estar aqui na Diocese de Colatina, porque Deus quis falar com vocês através de mim, como Deus quer falar com vocês através do Robson, que também vai pregar aqui. Como Deus quis e falou através do Gatti. Como Deus quis e falou através dos irmãos que cantam. Não nos enchemos do orgulho de acharmos que somos melhores do que qualquer pessoa. Nós não somos.